Estamos de volta ao consultório, agora com atenções viradas para uma outra especialidade médica. Em contexto oncológico, a relação médico-doente assume um papel determinante. Mas mais do que prescrever, aliás, tratamentos, é necessário criar confiança, empatia e espaço para uma comunicação clara. Isso traduz-se em maior adesão ao tratamento, melhor qualidade de vida e apoio emocional ao doente e à família. Para falar sobre este tema essencial, recebemos hoje em estúdio a doutora Sónia Rego, médica oncologista, que nos vai falar sobre este tema. Doutora Sónia, muito bem-vinda, muito obrigado por estar connosco no consultório, para falarmos deste tópico que muitas vezes passa despercebido, aquilo que é a relação entre o paciente, o consulente e o médico, os médicos, que nem sempre é uma relação fácil, por diversos e variados fatores, mas que importa aqui ser falado. Bem-vinda. Sim, muito obrigada. É um prazer sempre estar a participar deste programa. Sem dúvida alguma, esse tema aqui eu já o abordei anteriormente, numa dessas minhas vindas cá, desde já há tantos anos, no qual muito prazer me dá, mas eu acho que é sempre um tema que vale a pena reforçar. A importância da relação médico-doente em todas as especialidades. Eu agora recentemente ainda tive um percalço e passei para o outro lado como doente, e realmente a importância de haver um esclarecimento por parte da equipa médica para o doente é muito importante, senão o doente sente-se perdido. Na parte da oncologia, ainda mais importante é, porque estamos a falar de uma especialidade onde há um estigma muito grande. Portanto, a pessoa, quando recebe o diagnóstico, muitas vezes nem está acompanhado de nenhum médico. Às vezes abre um envelope, o envelope diz lá algum resultado da biópsia, vão ao Dr. Google ou a ChatGPT ou qualquer plataforma, que hoje em dia há inúmeras. E depois vem lá debitado uma série de coisas que pode não ser condizente com a situação real do doente. Portanto, acima de tudo, nós temos que saber quem tem que dar a informação ao doente é alguém capacitado, um oncologista que tenha capacidade e que tenha hábito em grupos, consultas de grupo multidisciplinar, para estar capacitado para poder responder às questões que o doente vai fazer, que são inúmeras. Mas nós sabemos que na primeira consulta o doente fica tão abananado que metade das coisas, ou mais de metade que estamos a dizer, não encaixam. Mas convém-nos a nós dizer as coisas mais importantes, não termos pressa e ele perceber principalmente que está ali um aliado, está ali alguém que o vai ajudar, que está ali alguém que entende do assunto, que tem uma proposta terapêutica que habitualmente é debatido em consultas de grupo multidisciplinar, mas que podemos esclarecer o doente, porque, aliás, ele vem com muito medo às nossas consultas. Uma primeira consulta pode demorar 2, 3, 4, 5 horas, é o tempo que demorar. Aliás, como todas as consultas oncológicas, a meu ver. Mas, claro que o sistema não está tão bem preparado para isso, mas a verdade é que tem que ser assim, porque o doente não pode sair de dentro do consultório com dúvidas e, pior do que isso, é depois tentar ir tirar as suas dúvidas nas plataformas digitais e depois ver coisas que não são condizentes com a sua real situação. E não deixa de ser curioso falar sobre esse efeito quase de atordoamento que o paciente acaba por sentir, porque até se olharmos para os exemplos do audiovisual e daquilo que é o cinema e a dramaturgia, numa das séries que é provavelmente uma das mais badaladas de sempre no mundo da sétima arte, neste caso até das séries,
Breaking Bad, o Walter White, quando recebe a notícia de que tinha um cancro no pulmão, deixa de ouvir o médico e começa a focar-se em detalhes, que o médico tinha uma nódoa na bata. E, portanto, é quase como se a pessoa saísse do local e não quisesse deparar-se com a realidade à qual está sujeita. É exatamente isso. E nós temos essa percepção, depois nas consultas subsequentes, que os doentes dizem, mas não me disse isso. Não, nós dizemos. E nós não adianta estar ali a discutir com o doente. Não, eu disse-lhe, não. Eu julgo que deveria ser obrigatório, não é. Mas deveria ser implementada essa obrigatoriedade de dar uma folha informativa logo na primeira consulta para o doente depois com mais calma ler e interiorizar aquilo que foi dito. Outra das regras que eu costumo dar aos meus doentes, regras ou alguma solução, é ter um bloquinho de notas onde apontam as perguntas todas. Porque a maior parte das vezes o doente sai do consultório, esqueci-me de perguntar isto, esqueci-me de perguntar aquilo, e depois lá está, com a acessibilidade tão facilitada que está a ir às plataformas, irem às plataformas digitais, o doente acaba por ir, mas a informação que lá está pode não ser adequada, pode não ser daquele doente, porque nós, quando estamos a falar com um doente, nós temos que individualizar o caso. Portanto, o estarmos a falar de uma forma generalista já não existe hoje em dia. Muitas vezes ligam-me a dizer assim, olha, ou até colegas mesmo, porque depois cada especialidade especializa-se na sua área, não é? Olha, tenho alguém com um cancro, por exemplo, de mama, o que é? Achas que é grave? Isso não me diz nada. Eu tenho que saber as características das mutações do cancro, o doente, as condições do doente. Tem uma série de fatores, como eu costumo dizer. O cancro hoje em dia tem nome, sobrenome e nome do meio. Portanto, não adianta ir procurar às redes sociais. O que adianta é nós, enquanto médicos e profissionais de saúde, nos mostrarmos completamente disponíveis para ajudar o doente nas suas dúvidas e apoiá-lo. Também tentarmos perceber se o doente tem apoio de terceiros, porque esses tratamentos muitas vezes têm toxicidades que o doente fica com algumas limitações. Ninguém melhor do que nós sabemos quais são as toxicidades que o doente pode ter. Portanto, convém saber se o doente mora sozinho, se não mora, se tem alguém que possa ajudar a cozinhar e explicar tudo isso ao doente. Agora, numa primeira consulta é muita informação e isso que citou é exatamente assim. Muitas vezes nós sentimos que o doente não nos está a ouvir. Não nos está a ouvir completamente. Eu entrego sempre, em todas as consultas, um relatório, um registro clínico do que foi dito, do que foi explicado e o plano terapêutico. Mesmo assim, e dou disponível sempre um número de telefone que o doente pode contactar. Mesmo assim, surgem outras dúvidas. Portanto, é importante, se me perguntar qual é a dica que dá, é o doente realmente ter um caderninho onde anote as suas dúvidas e sempre que for à consulta, perguntar essas dúvidas. Pronto, nós ao longo destes programas, quando os doentes entram em contato connosco, temos ouvido muitas queixas, não é? Que o médico não tem tempo, nem olha para mim, só olha para o computador. Mas isso também nós temos que mudar isso. Nós, profissionais de saúde, e nós, enquanto seres humanos, somos todos utentes também, somos todos potenciais doentes, não é? Portanto, o doente também tem que dizer, não, desculpe, doutor, mas eu tenho esta dúvida, esta. Alguém tem que me esclarecer. Portanto, não me adianta dizer para ir à internet, porque já sabemos que há diversas informações. Portanto, eu acho que tem que haver uma reeducação por parte de ambos os lados. Falamos de empatia,
no essencial, em suma daquilo que também teve a oportunidade de ir falando, e falamos de apoio emocional dado pelo médico para reduzir sintomas também de ansiedade e depressão que podem surgir. Aqui imagino que num trabalho que depois é feito de uma forma multidisciplinar, até com os profissionais de saúde mental. Este é um tópico que não podemos fugir, não podemos descurar a forma como a saúde mental do paciente também fica impactada e da família. Existe um acompanhamento já muito bem alicerçado naquilo que é a oncologia em Portugal, neste domínio? Sim, se me pergunta se dão vazão às necessidades, não. Todos nós temos a percepção das lacunas do serviço de saúde em Portugal. Mas há a psico-oncologia, que é extremamente importante e que deve funcionar em conjunto com a oncologia, e o ideal, e como acontece em alguns países, é estarem todos a dar a notícia ao doente, ou seja, o doente em alguns países vai a uma consulta e deste lado tem um médico, tem um psicólogo, tem um enfermeiro e tem a secretária, ou seja, quem faz a gestão de todo o processo, porque são muitos exames que os doentes fazem, são muitas idas ao hospital, o doente, independentemente da idade, fica confuso e precisa de apoio realmente. O doente oncológico é um doente, eu costumo dizer que é um doente especial. Eu nutro um carinho muito especial pela oncologia, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é um doente especial, porque também fazem muitos exames num curto espaço de tempo, porque nós temos que ser rápidos. Surgem muitas dúvidas, tem um estigma muito grande acerca do que é cancro e do que pode vir a acontecer. Ainda há muito aquela ideia que tem cancro, vou morrer e agora? Quer dizer, vou morrer, mas como é que é? Vou morrer agora? Portanto, nós temos que explicar tudo isso ao doente. Eu costumo dizer, o estar vivo é um fator para se vir a morrer. Portanto, agora há doenças com mais gravidade, outras com menos gravidade. E dentro do cancro também há uns com pior prognóstico, outros com melhor prognóstico. Quem é que compete explicar isso? Somos nós, não é? E o doente é a primeira vez que se está a deparar com isso, portanto, muitas vezes nem nos está a ouvir na primeira consulta, nem na segunda, nem na terceira. Eu costumo dizer que só à medida que eles vão fazendo os tratamentos e vão vendo que há evolução, é que começam a acreditar no que eu digo. Porque inicialmente estão com aquele ar muito desconfiado. Eu habitualmente tenho uma forma otimista de transmitir, mas realista. E eles acham que o cancro, a maior parte das pessoas acham que o cancro é sinónimo de morte. Não é sinónimo de morte. Sinónimo de morte é estar vivo, não é? Isso é sinónimo de morte, porque nós sabemos que nascemos e que partimos, como não sabemos. E hoje em dia, cada vez mais se morre com cancro, mas não do cancro. Agora, temos que tranquilizar o doente e sim, quando tiver pior prognóstico, temos um papel crucial a dar apoio ao doente e aos familiares, na forma, e os cuidados paliativos também têm um papel fundamental nessa parte de nos ajudar a que todas as infraestruturas sejam criadas de uma forma que haja maior conforto. Não podemos esquecer as palavras de Ortega y Gasset, que dizia "eu sou eu e a minha circunstância". Esta é uma relação em duas vias. Os médicos também sofrem com aquilo que são as realidades de vida com as quais se vão deparando. Imagino que não seja fácil também para si, como médico oncologista, ter a amplitude mental e a destreza mental para conseguir gerir casos que muitas vezes são dificílimos. Sim. Isso de muitas vezes as pessoas pensarem que o médico se torna frio ao longo da idade e da experiência, eu sou adepta de exatamente o contrário. Eu acho que ao longo da experiência nós vamos nos tornando cada vez mais sensíveis,
porque acabamos por ter mais a percepção do que pode acontecer. Já passamos por diversos casos. Por outro lado, também temos uma forma mais empática de transmitir ao doente e aos seus familiares. E sim, sofremos, sim. Não é mentira nenhum que, claro que nós arranjamos escapes, como em todas as profissões, mas sofremos, choramos, damos connosco à noite a ir estudar cada vez mais se há algum estudo, algum ensaio clínico que podemos meter este ou aquele doente, porque queremos fazer mais e cada vez melhor pelo nosso doente e lutamos pelo doente. Portanto, sim, também sofremos arranjando escapes, como em todas as profissões e a própria vida. Mas, sim, mas também, se não houvesse essa relação, essa empatia, essa cumplicidade entre médico e doente, não era a mesma coisa. Sim, e de facto acaba por ser também um trabalho apaixonante, não podemos deixar também essa faceta da vida profissional de um médico oncologista também de fora. Existe evidência científica, se assim podemos falar, de que uma boa relação entre o médico e o doente melhora a qualidade de vida do doente e, por conseguinte, também do próprio médico? Sem dúvida nenhuma que melhora, e existem já estudos que mostram isso, da parte de haver uma correlação, tanto dos familiares quanto do doente com o médico, e havendo uma confiança. E o médico também não se opor a que o doente vá ouvir uma segunda opinião, e essa abertura é muito importante, o médico dispor essa liberdade para o doente contar, olha, fui ouvir segunda opinião, ou há muitas mesinhas para o cancro. Portanto, o fato de o doente nos poder contar, olha, doutora, deram-me este comprimido que diz que cura tudo, acha que eu devo tomar? O fato de dar essa liberdade ao doente, sem dúvida alguma, é muito gratificante. Portanto, cada vez que um doente, eu vejo que tem a liberdade para me contar tudo que o preocupa, e mesmo as coisas que ele pode achar que eu vou ser contra, não sendo contra porque o doente é que manda, mas eu gosto de saber porque eu, melhor do que ninguém, posso aconselhar. E, sem dúvida alguma, tem um impacto muito positivo no tratamento, tanto no médico quanto no doente. No médico, às vezes, pode haver colegas que achem que esse envolvimento em demasia pode ser prejudicial. Os doentes acham que não. E eu continuo a achar que não. Acho que o que ganho ainda é muito mais do que o que eu perco. O fato dos doentes... o próprio doente está preocupado com o médico se acontece alguma coisa, ou então, mediante a nossa cara, doutora, hoje aconteceu alguma coisa. É muito gratificante. Eles perceberem que nós também somos seres humanos e que também estamos ali quase que numa simbiose, não é? Nós estamos ali, trocamos ali interesses, trocamos quase que, eu costumo dizer, e é verdade, a maior parte dos meus doentes tornam-se amigos e os seus familiares, e não me arrependo disso. E é, porventura, até uma das facetas mais gratificantes da vida profissional, conseguirmos criar amigos junto daqueles que são também os nossos interlocutores na nossa vida profissional. Não podemos esquecer o papel das novas tecnologias, porque elas vieram ajudar e muito, não só à informação sobre cancro, mas também através da telemedicina, e falou há pouco da disponibilidade para facultar o número de telefone, que nos parece algo tão simples e até rudimentar, mas que se enche de valor quando as dúvidas passam a povoar o nosso pensamento quando somos doentes com cancro. Aquilo que lhe pergunto é, de que forma é que as novas tecnologias vieram encurtar aqui distâncias e também dores? As novas tecnologias, nomeadamente as videoconsultas,
vieram ajudar. A parte da telemedicina, lugares que não tenham, por exemplo, na imagiologia, não tenham técnicos disponíveis, médicos de radiologia disponíveis para esclarecer o diagnóstico, o fato de podermos mandar para um centro que tenha essa disponibilidade, isso é excelente. O que é que acaba por não ser excelente, e eu acho que em oncologia não se pode adequar, é as videoconsultas. Devem ser, não digo evitadas, mas deve-se tentar fazer o menos possível. Se é um doente em seguimento, que é de muito longe, tudo bem. Se não, aquela parte da empatia, aquela parte que só se estivermos pessoalmente um com o outro é que vamos perceber. Através de um ecrã, isso vai-se perdendo. Mas em termos de tecnologias para conseguirmos saber o diagnóstico ou até discutirmos uns com os outros, os colegas, fazermos consultas de grupo multidisciplinar, acho excelente. Com o doente, pode minimizar o fato de ter que se deslocar grandes distâncias, mas podendo, acho que deve ser sempre uma consulta presencial. Não podemos esquecer o livro Que Sorte é Ter Cancro, um livro que tivemos a oportunidade de também ter aqui presente no consultório. Foi um projeto conjunto também com a psicóloga Joana Mota de Freitas. Acaba por ser aqui um ensaio muito íntimo sobre aquilo que foi a relação com pacientes, a experiência também de trabalho que é muito diversificada. Como é que nós aqui conseguimos também encontrar neste projeto comum muita desta empatia de que falamos hoje? O livro Que Sorte é Ter Cancro é um livro que... eu acho que qualquer profissional de saúde que lide com esta paixão, com a oncologia, poderia escrever. É só se dedicar um bocadinho, porque no fundo é um livro que relata histórias verídicas de doentes. A parte da psicóloga, que neste caso escreve como cuidadora, também é uma parte que é muito comum à grande maior parte dos cuidadores. Portanto, eu acho que foi muito bem conseguido, mas mais importante do que isso é o feedback que temos recebido, que é muito bom e muito gratificante, embora o título pareça chocar, e cada vez que se vai fazer uma sessão de apresentação ou cada vez que se está a falar do livro, eu até agora optei que depois nós vamos também aprimorando as formas de fazer as coisas. A experiência vai-nos ensinando muita coisa. Aproveito e leio um trecho aí do livro que ultimamente já não tenho tido logo as pessoas a atacarem o título, por causa de um trecho logo, que é um trecho bem inicial do livro, onde realmente eu explico a sorte de ter o cancro, no sentido, ninguém está a pedir para ter cancro, mas uma vez que nós todos temos que partir um dia, a forma do cancro tem um estigma tão grande que pode ajudar, pode nem se partir de cancro, mas pode ajudar a que a pessoa, ao ter o diagnóstico, vá organizar as coisas que já deveria ter organizado e não organizou. Nomeadamente papeladas, dizer a quem ama que realmente ama, fazer as coisas que queria ter feito e que ainda não fez. Isso acontece com muitos meus doentes. Então, quando eles vêm, doutora, posso ir viajar? Nem quero saber para onde. Pode ir viajar, sim. Nós alteramos o tratamento. Porquê? Porque isso são coisas que nós já devíamos fazer no dia-a-dia. Viver o dia-a-dia intensamente e de forma plena. Esse livro é um livro de reflexão, mas o intuito foi de ser um livro motivacional e o feedback é isso que as pessoas nos dizem, é que realmente terminam um livro com a sensação de que quero viver a vida.
Viver a vida é também gerir expectativas. Já falamos sobre isso. Em situações em que o prognóstico é limitado, imagino que isso seja um trabalho de pinças, um trabalho muito mais delicado. Ainda assim, um trabalho fazível, de uma forma empática e humanizada? Claro, acima de tudo nós temos que transmitir, nós temos que avaliar o tipo de doente que temos à nossa frente. Nós temos um tipo de doente que não quer saber minimamente, faz negação. Nós temos que nos aperceber que este doente não quer saber. Sabe, no fundo, porque até habitualmente são pessoas diferenciadas, esses que fazem negação, mas não quer que eu lhe fale do prognóstico. Pronto. E temos outro tipo de doente que quer saber tudo. Quer saber até coisas que eu não sei. Capaz de me perguntar, doutora, mas eu li que o prognóstico ao fim de 5 anos apenas 10% dos doentes, mas eu ainda não sei o resultado da biópsia. Porque é que me está a falar de uma coisa que eu ainda não sei? Portanto, há essas, eu dei os extremos dos doentes, depois há os intermédios, não é? Portanto, eu acho que compete-nos a nós também nos apercebermos que tipo de doente temos à nossa frente e transmitir de uma forma mais adequada possível e de uma forma onde o doente vá, onde possamos ajudar o doente a enfrentar uma fase nova, que pode ser dura, quase sempre é dura, porque tudo que é desconhecido acaba por ser algo que, pelo menos, a pessoa está com aquela expectativa, não sabe o que é, mas às vezes tem prognósticos muito reservados e nós temos obrigação de contar a verdade ao doente e de mostrar, lá está, que estamos disponíveis e de mostrar que o doente está a fazer o tratamento mais adaptado, mais adequado e o último tratamento que foi aprovado com maior eficácia. Se o doente tiver essa segurança, essa garantia, consegue enfrentar e ter alguma esperança. Vamos continuar a falar de empatia na próxima parte do consultório, agora com espaço para os nossos telespectadores. A doutora Sónia Rego permanece connosco após um curtíssimo intervalo para responder às suas perguntas sobre oncologia. Se tiver partilhas para fazer sobre a sua experiência enquanto doente oncológico, é também um espaço para poder participar. Não perca a oportunidade, 22 508 3297 ou consultório@portocanal.pt. Voltamos dentro de momentos. Até já. Esta é a última parte do consultório. Estamos de regresso para falarmos de oncologia. É a nossa convidada, a doutora Sónia Rego, que é já uma presença habitual no consultório. Ela que é médica oncologista. Doutora, bem-vinda. Muito obrigado uma vez mais por estar connosco nesta tarde de quarta-feira. Vamos agora ter a oportunidade de olhar as questões que nos chegaram. Eu começava precisamente por alguns dos e-mails. Vamos também até ao telefone, não tarda. A Helena Moraes, de 56 anos, de Carregal do Sal, questiona o seguinte. Boa tarde, doutora. Obrigado pelo tema. É importante que o médico esteja sempre acessível para esclarecer dúvidas, mesmo fora da consulta, do horário de trabalho? Eu acho que sim. É claro que nós hoje em dia estamos a lidar com uma mentalidade diferente. Os jovens estão diferentes, estão com um mindset diferente. Fazem o seu trabalho, chega a horinha, vão embora e desligam o chip. Isso não é só em medicina, é em todas as profissões. Portanto, tem havido várias discussões e eu tenho ido a alguns debates acerca disso. Quem está errado, se é no meu tempo que isso não acontecia ou se são agora os jovens que a maior parte desligam, não sei. Eu acho que ou o próprio médico, ou ter uma equipa que esteja sempre disponível para responder às questões, é obrigatório. Portanto, um centro que trata oncologia tem que ter capacidade para ter um número onde as pessoas... Eu já não digo que seja o próprio médico, porque eu não posso obrigar isso a ninguém e é questionável, realmente. Agora,
que deve ser obrigatório ter um número que haja disponível para o doente poder ligar e poder ver as suas dúvidas esclarecidas a qualquer hora. Eu tenho um doente, eu acho que já acontece a história aqui, no dia 31 de dezembro, à meia-noite menos 5, mais ou menos, liga-me de um ano, vários anos atrás, e eu atendi, como a maior parte das vezes, sempre que posso atendo o telefone. Mas até pensei que era passava um ano ou assim. Oh, doutora, desculpa, é só uma pergunta que eu não tinha feito. Desculpe, tenho aqui uma dúvida. Posso brindar com um bocadinho de champanhe? Quer dizer, aquele telefonema mudou a vida dele, porque é claro que ele podia brindar com um bocadinho de champanhe. Eu não disse, ou disse e ele não ouviu, tanto que agora, quando se aproximam datas festivas ou aniversários dos doentes, eu tendo a dizer assim, olha, pode brindar com um bocadinho de champanhe, se quiser, não há problema nenhum. Portanto, eu acho que o facto de eu ter atendido essa chamada mudou-lhe a vida. Poderia não ter sido eu, poderia ser uma linha que o próprio hospital tivesse a responder isso ao doente, mas acho que é fundamental. Vamos agora até Gondomar, ao encontro da Vitória Belma, de 60 anos. Vitória, muito bem-vinda ao consultório. Pode colocar a sua pergunta. Muito boa tarde. E peço desculpa a algumas dificuldades em falar, porque eu sou Esteja ucraniana. Ucraniana. O que quero perguntar, senhora doutora, sobre a minha irmã. A minha irmã vive na Ucrânia ainda. O que quero mais, o que me chocou, já foi dia 22 cheguei da Ucrânia, fui visitar a minha irmã. E o que aconteceu? Já vejo que a cabecinha dela sangrar, lá tem crosta na cabeça, mesmo atrás, 5 centímetros de diâmetro, 5 centímetros, e sempre sangrar. O que quero dizer para a senhora doutora? A minha irmã passou 1972 cancro de cabeça. Ela tinha 7 aninhos e passou por cancro e só ela não, como é, recuperou e tinha 2 filhas maravilhosas, saudável. Só agora ela tinha, que eu encontrei, nunca vi isso. O que quero dizer para a doutora? Antigamente, quando fazia-se estas operações de cancro, não tivemos 72, não tivemos, como dizer, raio-x, não tivemos ressonância magnética. A Ucrânia não está muito envolvida nesta altura, 1972. O que eu quero dizer? Elas, como encontraram cancro, fazia-se buracos, barbecuing e brocas. E elas fizeram 6 brocas na cabecinha dela. Quando ela tinha 7 aninhos. E agora, ela nunca, não como é, não é nunca, ela sempre toma comprimidos, só agora aconteceu este papo atrás de cabecinha ela. E ela, já cheguei e ela sempre sangrar. Já ajudei a limpar, ela disse também limpa isso. Só, eu quero perguntar, a minha pergunta para a senhora doutora, esta é o quê? Voltou cancro outra vez? Que ela já está perigoso, porque este papo, você não imagina, esta tão grande para a minha imaginação e tão sangramento que assustei-me. Ela não quer ir ao hospital e não quer mostrar porque tem medo, que cada pessoa tem medo, imagino. Claro. É isso. O que eu quero perguntar, doutora, que ela me diga alguma coisa. Este voltou o cancro?
Doutora, temos aqui uma... Continua connosco, Vitória, não desligue. Doutora, temos aqui então uma circunstância que nos mostra que em 1972 a irmã da nossa Exato. telespectadora teve uma circunstância de cancro, que teve algum tipo de intervenção, de tratamento, e neste caso uma ferida que surge então na cabeça espontaneamente e que não para de sangrar. Poderíamos estar aqui com uma nova situação? O que eu acho, Vitória, e antes de mais dar-lhes parabéns porque disse que pediu desculpa pelo seu português. O seu português é excelente, portanto conseguimos perceber muito bem. Agora, o que eu acho é que a sua irmã pode estar a fazer alguma negação e até nem ser cancro. Percebe? Eu acho que ela deveria ser avaliada, porque pode ser alguma ferida ou alguma lesão e não ter relação com o cancro. Provavelmente aquele cancro que disse que ela teve aos 7 anos, julgo que foi o que disse, foi dentro da cabeça, certo? Sim. Pronto, e essas feridas são no exterior da cabeça. É isso que quero perguntar. Não é este papo que tem ela na 5 centímetros, este assustou-me tanto, horrível. Ela sempre no pescoço o sangue sai. E ela não quer ir ao hospital. Já pedi, porque já tive que sair, já cheguei de Portugal. Não, ela não quer sair. Já só pensei que ela outra vez voltou o cancro. Vitória, ela mora na Ucrânia? Sim, na Lviv. Mesmo em cidade de Lviv. E não consegue fazer com que ela vá ao hospital, Não, nem apelando para o facto... Agora os hospitais tudo ocupados de tropas, não podia ir, isso porque estou a telefonar, porque é tudo mesmo soldados lá, não podia ninguém atender. E ela não ia. Porque assim, o que eu acho, Vitória, sinceramente, eu acho que podemos estar diante de algo que até pode ser uma coisa benigna e seja tratável, do seu ponto de vista cirúrgico, até fazer uma limpeza dessa lesão e não ter a ver nada com o cancro. E ela até ter interiorizado o que tem a ver com o cancro, portanto, achar que é pior do que o que é. O ideal seria ela ser mesmo avaliada por um profissional de saúde. Infelizmente, tem essas situações todas que impedem, mas o ideal era ela ser avaliada por um profissional de saúde. Vitória, é uma circunstância efetivamente difícil e atípica, motivada também pela circunstância que o país atravessa, mas podendo até, quem sabe, um profissional de saúde que possa deslocar-se até casa para poder fazer uma avaliação um pouco mais preliminar, poderia ser uma hipótese. Muito obrigado desde já pela participação da nossa telespectadora Vitória. Recordamos que ao longo desta emissão vai poder continuar a participar através do 22 508 3297, 22 508 3297 ou consultório@portocanal.pt. São as vias abertas para colocar as suas perguntas no domínio da oncologia e também deixar a sua partilha sobre o seu caso ou o caso de algum familiar ou alguém próximo. Vamos partir agora ao encontro da Andresa Susaro, do Porto, 49 anos. Andresa, muito bem-vinda. Pode colocar a sua pergunta. Olá, boa tarde, Andresa. Oi, tudo bem? Tudo bem, pode colocar a sua pergunta. Na verdade, eu não tenho pergunta, eu queria dar o meu testemunho positivo com relação ao meu câncer. Perfeito, vamos a isso. Então tá jóia. Então eu vou falar o seguinte, a minha mãe o ano passado, em outubro, teve o diagnóstico de câncer, né? Fez as biópsias, fez a cirurgia para retirada da mama, fez a quimioterapia. O médico, por segurança e pela minha idade, comentou numa visita que eu fiz junto com a minha mãe, olha, vamos fazer o exame você vai fazer os 50 anos, vamos fazer a consulta junto. E eu fiz a consulta e, no meu caso, deu câncer nos 2 seios. Então, eu fui surpreendida porque eu não tinha sintoma, não tinha dor, não tinha nada. E aí fui surpreendida nos 2 seios e tive que tirar os 2 seios.
Em janeiro agora eu tive que fazer a retirada, a reconstrução mamária e, enfim, eu até na época escondi um pouco da situação da minha mãe, porque minha mãe, na situação dela, era algo muito mais tranquilo, mais fácil, não que seja mais fácil, mas era um tumor menor. E aí minha mãe ficou muito, muito deprimida e no dia que eu tive o diagnóstico, eu falei para o médico, vamos resolver essa situação, o que nós temos que fazer? O ideal, no caso da senhora, é fazer a cirurgia retirada. Eu falei, então vamos marcar essa cirurgia. O senhor só me deixa passar o Natal, o Ano Novo, para eu poder passar com os familiares, e dia 8 eu estou aqui. E aí a gente fez a retirada e, graças a Deus, com muita fé em Deus, que eu digo que é muito importante a gente crer e ter fé, eu fiz a retirada e, graças a Deus, eu não precisei fazer nem quimioterapia, nem a radioterapia. E agora eu fiz o controle agora com 6 meses, e aí foi só um controle mesmo, e aí ele me falou, de 6 em 6 meses você vai voltar aqui para a gente fazer o acompanhamento. E o que eu digo que é importante, né? No meu caso, eu tinha feito no Brasil até a mamografia, alguns exames, e aí foi na ressonância magnética que a gente conseguiu diagnosticar, eu fui fazer a biópsia, a gente conseguiu agir rápido, né? Então, nesse caso, é agir rápido, realmente ter a cabeça ali, meu Deus, se vai dar tudo certo, vamos para cima desse problema e não se consumir, né? Acabou que depois a minha mãe começou a enxergar a situação de uma outra forma também, porque ela se recolheu, ficou muito deprimida, e quando ela viu minha situação, ela falou, puxa, então nós duas começamos a agir, né? Vamos lá, uma dando força para a outra, e acabou dando tudo certo, graças a Deus, e que não é um diagnóstico de fim, né? É de recomeço e de bola. Eu quis fazer tudo, foi um momento também que tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer, que eu pensei, e se for... Eu não sei, você não sabe o que acontece. Eu poderia ser um prognóstico positivo e que a gente, nesse caso, né, tá tudo positivo, mas poderia também evoluir para algo que... Então, aquilo que eu sonhei em fazer, aquela aula que eu não conseguia ter feito, aquela viagem, agora voltei a estudar com 50 anos... E, como se diz, nada me segura até que, como eu digo, né, o Senhor Jesus me requerer. Então, assim, existem as duas situações, e para quem está nessa descoberta agora, força, porque eu via também, eu começava a observar na recepção, quando eu comecei a fazer os exames, a biópsia, me preparar no hospital, as reações e o que as mulheres passam, né? Desde o início, muitas eu vi pegar o exame na mão e, como a doutora comentou, negar, não queria fazer. Não, eu não aceito esse diagnóstico que o doutor me deu, eu vou para outro laboratório. Aí uma outra sentou um dia do meu lado e falou, puxa, você operou? Eu contei, né? Operei e tal, foi rápido. Ela falou, puxa, eu tô tão arrependida, faz 6 meses que eu vim aqui nesse consultório, o doutor me falou do meu problema, eu não quis ouvir, neguei, e agora ele alastrou pro corpo todo. E agora eu tô no estômago, aqui, ali, por que eu não ouvi, por que eu não vim rápido resolver? Aí eu falei, calma, bem, vai dar tudo certo. Outra também, no dia da biópsia, com medo, ai, dói muito. Eu falei, não, vai lá na fé que vai dar tudo certo. Então, assim, a gente percebe que são movimentos, né? Quem saiu da cirurgia, porque no dia que eu fui fazer minha cirurgia, outras 2 mulheres também tinham feito a retirada, a reconstrução, e aí o médico falou, olha, o importante é retirar as mamas, eu não vou te dar nenhuma garantia estética. Eu falei, tudo bem, o importante é estar viva. Então, assim, não me ligava se eu não ficasse bonito o meu seio. O importante é que... E, no fim, ele até tirou foto para colocar nas aulas dele, porque ele é professor lá no Brasil de mamoplastia reconstrutiva. Ele é uma referência lá no Brasil. Não sei se eu posso falar o nome dele ou não, mas ele é uma referência. Dr. Cícero Urban. Ele é uma referência brasileira de reconstrução mamária. E ele falou, posso tirar as fotos para que eu possa mostrar nos congressos? Ficou lindo o seio. Ele falou, olha, eu fiquei muito feliz de te ver agora, tá com marquinha de biquíni. Eu falei, eu fui curtir uma praia. Estava lá em Portugal, curtindo uma praia, quando eu fui, né, estava de férias aqui no verão. Então, assim, é tudo como você enxerga, né? Porque o diagnóstico já está ali, você não tem saída. Ou você enxerga de forma positiva, ou... Né? Então, esse eu queria dar um testemunho positivo aí. E é um testemunho muito importante. Vamos ouvir também a perspectiva da doutora.
é importante também este relatar na primeira pessoa, Exatamente. não é? Isto foi um depoimento na primeira pessoa, onde é condizente com o livro, Que Sorte a Ter Cancro, que a Andresa falou que foi viajar, foi fazer coisas que não queria, que ainda não tinha feito. Está viva e estará. Muito provavelmente nem vai partir do cancro, partirá de outra coisa porque nós somos finitos. E também outra coisa que ela tocou ali, um foco importante, a rapidez com que tem que ser feito, tanto o diagnóstico quanto os tratamentos, porque no fundo, quanto mais cedo é o diagnóstico, melhor é o prognóstico. E isso já está documentado. E outra coisa que também tocou, na força da mente, no poder da mente, um doente otimista, como a Andresa é, e acreditando que tudo vai correr bem, a probabilidade de realmente as coisas correrem bem e de enfrentar as coisas de uma maneira mais tranquila é maior. Portanto, parabéns, Andresa, e realmente foi um excelente depoimento aqui em primeira pessoa. Andresa, muito obrigado pela simpatia, pela coragem também da partilha e esperamos que os anos vindouros sejam muito positivos e muito felizes para si e também para a sua família. Até à próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos agora... Obrigado. Vamos então, em jeito de conclusão, doutora, também olhar para esta particularidade que são os rastreios, não podemos esquecê-los, a sua importância. Ainda ontem no consultório tivemos a oportunidade de assistir a uma reportagem da Catherine Pereira que mostrava o trabalho que é feito diariamente na Liga Portuguesa contra o Cancro, no rastreio do cancro da mama. Neste domínio, como é que estamos? Qual é a nossa realidade em Portugal? Estamos no percurso certo? Estamos a caminhar. O caminho faz-se caminhando, não é? Estamos a caminhar, ou seja... O cancro da mama, acho que temos um rastreio já sobejamente reconhecido e bem organizado. O cancro do cólon, e eu pertencendo à Europa Colon, que já várias vezes também temos vindo aqui a falar, nomeadamente o Sr. Presidente, Engenheiro Vítor Neves, muito temos vindo a nos debater em reuniões da Assembleia. O que é que foi conseguido? Foi conseguido que fosse mandado para casa um envelope para fazerem a pesquisa nas fezes. O que é que falha? Algo muito básico. Há muitas pessoas a receberem esse envelope e não sabem minimamente para que é que aquilo serve. É o rastreio ideal? Não. O rastreio ideal seria a colonoscopia. Mas, para começar, seria um rastreio aceitável. Esqueceram só de um pequeno pormenor. Se calhar convém explicar o que é que as pessoas estão a receber. Começamos a detectar que havia muitas pessoas que diziam que tinham recebido o envelope e não sabiam minimamente para que era. O papel das associações de doentes é muito importante, também para esclarecer os doentes. Quando eu falei, às vezes, há bocado no papel dos médicos e na equipa médica que deve esclarecer, também não nos podemos esquecer realmente das associações de doentes, a sua grande importância, que tem, porque tem portanto, são credíveis, não é? Portanto, vale a pena sempre que tiver dúvidas e não conseguir contactar a equipa médica, contactar as associações de doentes. Doutora, foi um grande gosto contar consigo. Falou-nos do seu percalço recente. Em nome de toda a equipa, as melhoras. Esperamos que continue com uma ótima recuperação. É sempre muito bom contar consigo e esperamos que tenha um futuro próximo muito feliz nessa recuperação que se deseja. Até à próxima. Muito obrigado. Fechamos as portas do consultório por hoje, mas amanhã fica a promessa que vamos regressar com novos temas, novos convidados e mais motivos para olhar a sua saúde e bem-estar de perto. Foi muito bom estarmos juntos no Porto Canal. Até amanhã.